Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. O debate de hoje é sobre Satanás. Isso, basta dizer isso, o interesse de todo mundo se desperta, ou de quase todo mundo. Não sei porquê, mas o diabo chama a atenção das pessoas desde sempre, principalmente por causa da curiosidade a respeito da sua origem, de quem ele é, quais são os seus propósitos, se ele de fato existe, o que é mito e lenda e o que é verdade a respeito dessa figura, o que vai acontecer com ele no fim e por aí vai. Pois bem, demonologia é uma questão que assusta muita gente, mas por trás todo mundo tem uma certa curiosidade. Talvez não estude por medo, né? Ah, vou me meter nesse assunto aí? Eu não. Eu conheço gente que fala assim, não fala do diabo que aparece o rabo, né? Então é melhor nem mencionar o nome. Aí usam-se apelidos. O que eu mais gosto é de fedido e rabudo. Até porque lembra um certo animalzinho, né? O gambá. Enfim, demonologia. O que é que Deus quer que nós conheçamos a respeito desse assunto e por quê? Claro, você sempre vai encontrar pessoas que conhecem bastante, talvez com informações extra-bíblia, e outros que não querem nem saber direito dessa questão. Qual é o ponto de equilíbrio? O que as Escrituras trazem sobre Satanás? Por exemplo, você sabia que existe uma controvérsia entre os cristãos a respeito de 2 capítulos que, hipoteticamente, explicariam a origem do diabo? Se esses capítulos de Ezequiel e de Isaías não se referirem ao adversário de Deus, a Satanás, mas referirem-se, como no texto aparece, a reis humanos, ficamos praticamente sem nenhuma informação a respeito da origem do diabo. E aí? Quanto disso é verdade? E o que podemos dizer com segurança acerca do ensino das Escrituras em relação ao nosso principal adversário? Está no ar o Vejam Só. Olá, com grande alegria começamos essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. E também, com muita alegria, recebemos mais uma vez nossos convidados. Ele que sempre, quando vem, atrai muito interesse ao programa, pastor Carlos Augusto Vailate, doutor Carlos Augusto Vailate, pastor e ministro da Igreja Evangélica Jaboque. Paz e graça, pastor, tudo bem? Paz e graça, Heber. Paz e graça ao meu querido irmão, pastor. É uma grande alegria estar aqui mais uma vez. Obrigado pelo convite. É uma grande alegria poder discutir sobre assuntos bíblicos, teológicos e tentar contribuir de alguma forma para o aprendizado mútuo de nós aqui presentes no programa e também com os nossos telespectadores por meio dos seus comentários, das suas colocações, muitas delas sábias muitas vezes, né? De modo que o nosso propósito é, com a graça de Deus, com o auxílio da graça divina, tentarmos contribuir de alguma forma para a compreensão do assunto. E obrigado pelo carinho do Vejam Só, né, da sua parte, da Angélica, da produção, que sempre nos tratam com muito carinho e atenção, e eu agradeço imensamente por isso. Pastor, obrigado. Onde fica a Igreja Evangélica Jaboque, onde o senhor pastoreia? Ela fica ali na Rua Costa Barros, número 1341, na Vila Alpina, São Paulo, Zona Leste. Antes que você me pergunte, porque mais ou menos você me pergunta das outras vezes, né? Fica mais ou menos ali, coisa de uns 5, 7 minutinhos do crematório ali do cemitério da Vila Alpina. Mais ou menos por aquela região. Muito obrigado pela presença do senhor. Do outro lado, volta ao programa também, para nossa alegria, o apóstolo Heleno Bezerra, que é o ministro do Ministério Apostólico da Restauração, né? Esse é o nome da igreja que o apóstolo Heleno Bezerra preside. Paz e graça, apóstolo, tudo bem com o senhor? Graça e paz, pastor Heber, pastor Carlos. Volto a dizer, é um prazer estar aqui de novo, sempre podendo cooperar para o aprendizado no reino de Deus. Fico feliz porque
Frequentemente a gente está num lugar ou no outro, alguém para e pergunta: você é o cara lá do Vejam Só, não é? Eu falei: não, aquele é o Weber. Tá bom. O dia que me confundirem com o irmão. Apóstolo, onde fica o Ministério Apostólico da Restauração, a sede? A sede fica aqui na Anália Franco, Tatuapé, bem próximo ao Shopping Anália Franco, nas costas do Shopping Anália Franco, Praça Marechal Rodrigues Ribas Júnior, 87. Ela é uma praça que fica na rua Professor João Torres de Oliveira. Então, às vezes há um pouquinho de confusão ali com os nomes por causa da rua, mas é só uma quadra que essa praça ocupa, nas costas do Shopping Anália Franco. Muito obrigado pela presença do senhor. Eu quem agradeço. Vamos ver o que o senhor Zeca preparou para nós para falar do rabudo fedido. Vamos lá. Você já ouviu falar em demonologia? Sabe o que é isso? Qual o objetivo desse tipo de estudo? Qual a importância de estudar essa área? Ou ainda, será que esse tipo de estudo é importante? A demonologia é o estudo dos demônios. A demonologia cristã é o estudo do que a Bíblia ensina sobre os demônios. E esse detalhe é muito importante guardarmos na mente. O que a Bíblia fala sobre os demônios. Demonologia não é um estudo independente da palavra de Deus. Está intimamente relacionada com a angeologia, que é o estudo dos anjos. A demonologia cristã nos ensina sobre os demônios, o que são e como nos atacam. Satanás e seus demônios são anjos caídos, ou seja, verdadeiros seres pessoais que guerreiam contra Deus, os santos anjos e a humanidade. A demonologia cristã nos ajuda a ser conscientes de Satanás, seus servos e seus esquemas malignos. Satanás e seus demônios desejam enganar e destruir todos aqueles que seguem e adoram a Deus. Depois dessa definição, partimos para algumas perguntas que são muito intrigantes nessa questão do estudo da demonologia. Primeiro, como, por que e quando Satanás caiu do céu? Essa pergunta é ainda hoje muito debatida entre os teólogos. Porém, podemos dizer que de maneira mais geral, ou a mais aceita, é que Satanás caiu do céu por causa do pecado do orgulho, o que causou a sua rebelião contra Deus. Quando exatamente ele pecou, não está registrado nas Escrituras. Pode ter ocorrido fora do tempo como o conhecemos, isto é, antes da criação do tempo e do espaço. A segunda pergunta importante é: por que Deus permitiu que alguns dos anjos pecassem? Os anjos que caíram e se tornaram demônios tinham uma escolha de vontade própria para fazer. Deus não forçou ou encorajou qualquer um dos anjos a pecar. Eles pecaram de livre e espontânea vontade e, portanto, são dignos da ira eterna de Deus. Ainda que esta questão também encontre divergência entre os estudiosos. Deve o cristão, então, se concentrar nos estudos sobre demonologia? Deve existir essa preocupação? Ou devemos apenas estudar os atributos de Deus e saber que Ele irá destruir todo o mal? O correto é estudarmos as ações do demônio? Como podemos explicar tudo isso? Bom, isso vai acontecer agora no debate do Vejam Só de hoje. Hoje eu tenho dois eruditos aqui, né? Eu não entendo nada a respeito do assunto de demonologia e já vou já que nós vamos falar do diabo, já vou começar confessando um pecado, né? Que assim ele não pode me acusar. Eu não li o seu livro, Pastor Vailate. Aliás, eu não li por duas razões. Primeiro, porque o assunto não me encanta. Segundo, porque levaram meu livro embora. Eu sei quem foi o João. Ou foi o João ou foi o Zeca. Agora estou em dúvida. Ou foi o João ou foi o Zeca. Eu acho que foi o Zeca, não tenho certeza, mas deixa eu mostrar
o livro do Dr. Vailate, por isso que ele está aqui para tratar esse assunto. Ele escreveu Manual de Demonologia, onde ele ensina a fazer feitiços e despachos evangélicos. Certo, pastor? Muito errado. Muito errado. Brincadeiras à parte, esse livro ele foi publicado pela primeira vez em 2011. Ele é o resultado da minha dissertação em mestrado, no mestrado em teologia, cujo assunto central é o caso, aquela passagem do endemoniado Gerazeno, de Marcos 5, versículos 1 a 20. Então eu trabalho de forma bem exaustiva e detalhada, trago a minha tradução, a exegese versículo por versículo e tudo, mas antes disso dou todo um preâmbulo, os prolegômenos, uma introdução sobre os principais termos hebraicos no Antigo Testamento que talvez tenham algum tipo de relação com a questão demonológica. Passeio depois pelo grego clássico, trabalho com questões que envolvem o judaísmo e o período grego e pagão antigo e comparo, inclusive, Jesus com alguns supostos exorcistas da época para ver como que eles trabalhavam a questão exorcística, em termos de metodologias, de maneira de expulsar o demônio, como entender a habitação dele na vida de um indivíduo. E depois na maior parte do livro, eu faço uma análise exegética, histórica e teológica de Marcos 5, 1 a 20. Eu acho que em português, escrito por um autor brasileiro, esse assunto de Marcos 5 a 20, eu acho que é um dos mais detalhados sobre isso. Muito obrigado pela contribuição. Depois eu quero ver, eu preciso consultar a minha diretora do blog. Sim. Mas eu tenho a impressão que eu vou apelar para o irmão, porque a campanha que nós fizemos com o seu último livro deu muito certo. Então acho que eu vou sortear esse livro aqui, vou comprar esse. Não, fica tranquilo, que é uma doação para o programa. Faz uma dedicatória ao portador, assina, que depois a pessoa que for sorteada ganha. Será um prazer. Foi um irmão da Paraíba que ganhou o seu livro. Ele lá onde ele mora, ele não tem acesso, ele ficou até muito emocionado. Pensa, graças a Deus. Bom, apóstolo Heleno Bezerra, o irmão dirige o Ministério Apostólico da Restauração e tem uma experiência muito grande ao lidar com os crentes. O diabo fascina os crentes, deveria ser o contrário. Então, como é que o senhor responde à pergunta do tema, né? O que é que Deus quer que a gente saiba sobre demonologia, se é que Ele quer? Pastor Heber, eu vejo assim que o místico atrai a todo mundo. A curiosidade pelo futuro, por isso que tantas pessoas buscam de várias formas e com suas várias crenças prever futuro, que acho que a insegurança que as pessoas têm dentro de si faz com que essa busca. Agora, se pensarmos na questão da demonologia, desde o princípio da nossa fé, da Bíblia, nós vamos encontrar esse dualismo entre forças do mal e o poder de Deus como forças do bem. Se nós vivemos ao longo de toda a existência humana, esse dualismo, essa batalha cósmica, essa batalha no reino espiritual, que não é o reino da matéria, é indispensável que uma pessoa, é indispensável que ela conheça o inimigo com quem ela tem que combater. É impossível eu querer me embrenhar numa batalha sem que eu tenha noções das artimanhas, das estratégias, do conhecimento que este meu inimigo tenha. Então, pensando desta forma, é que eu digo que conhecer e estudar as questões ligadas a demônios, a espíritos malignos, a forças contrárias à vontade de Deus, é imprescindível para o cristão. Ele precisa saber quem é e como atua o seu inimigo. Obrigado, apóstolo. Foi por isso que o senhor escreveu o livro, fora as questões acadêmicas, pastor? Sim, o tema... eu sou um apaixonado pelos temas bíblicos e teológicos de uma forma geral. Pena que nós não temos tanta vida útil como gostaríamos de ter para escrever ou refletir acerca de tudo aquilo que amamos, ou particularmente eu gosto na Bíblia. Eu gosto, a grande paixão da minha vida é a Bíblia e a teologia, né? Então, estudos bíblicos,
tudo aquilo que envolve o texto bíblico, especialmente pesquisa nos originais e tudo eu fiz. Então, o tema do mal, como o apóstolo, né, muito bem aqui colocou, ele de fato é fascinante. E o tema do mal no sentido mais amplo, né, como um dos temas bíblicos. Então, isso é que me motivou a trabalhar no mestrado, especialmente com essa ênfase mais para o Novo Testamento, mas que envolvia, de certa forma, o tema do diabo e dos demônios, né? Agora, Ber, se você me permite, respondendo a pergunta e tema do programa, Deus quer que conheçamos o assunto demonológico? Eu diria que sim, e concordando com uma das falas do apóstolo, um assunto que ele tocou, eu diria que nós devemos estudar a demonologia pelo menos eu aqui coloquei 4 razões, por 4 razões ou 4 motivos. Primeiro, porque a Bíblia trata desse assunto. Então, se nós lermos, por exemplo, o termo hebraico Satã, adversário, oponente, inimigo, ele aparece 27 vezes no Antigo Testamento e 36 vezes no Novo Testamento. O termo já grego, diabo, que vem do grego diabolos, ele aparece 38 vezes no Novo Testamento. De modo geral, citações diretas ou indiretas ou inferências referentes ao diabo e ao maligno, nós encontramos isso cerca de 511 vezes no Novo Testamento, segundo alguns estudiosos. Então, esse seria o primeiro motivo. Só no Novo, alguns estudiosos, direto ou indiretamente, entendem cerca de 511 alusões. Episódios contando exorcismos, enfermidades causadas pelos demônios, oposição ao Evangelho e outras citações. Um estudioso chamado Conrado Balducci, por exemplo, ele tem esse tipo de noção, ele e alguns outros estudiosos, né? Não chega a contabilizar tudo, mas estou citando aqui, né? Ele, por exemplo, acaba tendo essa perspectiva. Além disso, segundo lugar, eu entendo que a própria Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, conforme 2 Timóteo 3,16. E o assunto demônios ou Satanás ou maligno, ele está dentro desse espectro mais amplo de toda a Escritura e, portanto, ele deve ser estudado, né? Não apenas podemos, como devemos estudá-lo. É uma obrigação de todo crente sincero, verdadeiro, penso eu, que ama a Deus e, portanto, ama o legado, a autorrevelação que Ele nos deixou, que é a sua própria palavra. Uma terceira razão seria, e aí fazendo coro com a palavra aqui do apóstolo, porque, assim como Paulo, nós não devemos ignorar as ações do maligno. Paulo, em 2 Coríntios 2,11, ele diz, não ignoramos os seus ardis, referindo-se, ali ele usa a palavra grega noêmata em grego, que diz respeito ao pensamento, aos métodos, aos desígnios ou às tramas que Satanás usa. Então Paulo diz, eu o conheço nas suas ações e tudo, portanto eu devo imitar a Paulo, como ele, portanto, era também, por sua vez, imitador de Cristo. E por fim, eu creio que devemos estudar esse assunto porque os demônios, juntamente com a carne e o mundo, constituem-se inimigos do povo de Deus e, portanto, não devemos viver alienados ao conhecimento deles. Então, de forma bem sucinta, eu diria que essas 4 razões ou esses 4 motivos me auxiliam ou fundamentam o porquê de nós devermos ter essa prerrogativa e estudarmos o assunto demonologia. Muito bem, ótimo. Então, já que vocês dois são a favor, eu tenho um monte de questões aqui para fazer para vocês, fora as que os telespectadores já fizeram, né? Que a gente vai abordar também. Mas antes, você de casa vai responder a nossa enquete, que está lá no facebook.com/programa Vejam Só. Cadê a pergunta do Facebook? Demonologia. Deus quer que conheçamos esse assunto? Sim ou não? Responda. Deus, não estou perguntando se você quer conhecer, estou perguntando se Deus quer que nós conheçamos. Eu vou discordar dos meus 2 convidados, eu acho que Deus não quer, não. Eu vou discordar porque isso que eles falaram, que a Bíblia fala muito, fala nada. Você já vai ver já as dúvidas sobre Satanás que a própria Bíblia não esclarece. A gente volta já. Estamos de volta com o programa Vejam Só. E antes de mostrar os telespectadores, né, que assistem ao Vejam Só, deixa eu falar da grade, né? O inimigo me enganou e eu acabei não falando da grade no bloco anterior. Anota o telefone da Academia Teológica da Graça de Deus, a grade, 0 operadora 11
3115-0819. Talvez você esteja ouvindo o programa e fale assim, poxa, mas eu gostaria de conhecer demonologia, mas eu queria conhecer a Bíblia primeiro. Ótimo. A grade tem 600 lugares diferentes no Brasil com o curso bíblico esperando por você. Você anotou o telefone? Amanhã, no horário comercial, você liga lá e se informa sobre o endereço mais conveniente para você. E aproveita para perguntar sobre outros cursos que a grade mantém, porque tem muitos. Não tem curso de demonologia, por enquanto, eu acho. Não tem. Mas pode até vir a ter, não sei, né? Mas tem curso de tudo quanto é tipo lá. Até de administração de igreja tem. É verdade. E um curso muito bom, viu? Curso para quem quer cantar, para quem quer tocar instrumento, para quem quer dirigir louvor. São 3 cursos distintos, não é o mesmo, não. E assim vai, tá? 0 operadora 11 3115 0819 em São Paulo, no horário comercial você liga lá. Vamos lá, primeira foto de hoje vem lá do Paraná, em Paysandu. No Paraná nós temos Jonathan Amichael, ou Amichael, não sei como é que fala, o Jonathan, não sei como pronunciar o seu nome, tá? Mas muito obrigado pela sua audiência aí no Paraná, em Paysandu. Deus abençoe a todo o povo lá do Pé Vermelho, que está sempre ligado aí na nossa... E a foto que ele bateu, eu estava com o meu blazer de hoje, olha só, legal. Vamos para o Mato Grosso do Sul, lá em Dourados, no Mato Grosso do Sul, nós temos o Gilson Pereira, que assiste ao programa. Valeu, Gilson. Muito obrigado pela sua audiência. Em Dourados, vocês têm a vantagem de ter um horário melhor, né? Mais vantajoso, uma bênção. A Missão Caiuá fica em Dourados, a sede da nossa emissora também. É um lugar abençoado que o Gilson mora. De lá a gente chega aqui para a capital paulista. A Loide Santos Alves assiste ao Vejam Só e ganha o direito de vir assistir a gravação ao vivo, já que mora na capital paulista, o Loide. Só combinar os detalhes com o Rafael pelo Facebook, aí você vem assistir a gravação aqui, tá bom? Agora vamos para o Maranhão. Em Açailândia, no Maranhão, a Maria Reginalda assiste ao Vejam Só. Olha lá. Ô Maria, muito obrigado pela sua audiência. O povo do Maranhão, eu ainda não conheço esse estado, né? Mas eu sei que é um povo muito abençoado e aguerrido. Fiquem na paz. Um ósculo santo para vocês. E a última foto de hoje vem de Ribeirão Branco, em São Paulo. Essa é nova para mim. Eu não sabia que nós tínhamos Ribeirão Preto, que esse todo mundo conhece, mas Ribeirão Branco eu não sei. Aí a minha assessora para assuntos esquisitos vai dizer depois no meu ponto onde fica Ribeirão Branco, no estado de São Paulo, qual a cidade mais próxima, qual a capital regional dessa área aí, tá bom? Esse é o pastor Abner Pedroso e a missionária Marisete Pedroso. Valeu, irmão Abner e irmã Marisete. Deus abençoe vocês e a todo o povo de Ribeirão Branco, no interior de São Paulo. Vamos lá. Deixa eu começar aqui. Apóstolo Heleno, o senhor mesmo mencionou que Deus quer que a gente saiba tudo o possível sobre o diabo, porque ele é o nosso inimigo, e nós temos que conhecer o nosso inimigo para poder enfrentá-lo. Ora, se o diabo é mesmo nosso inimigo, Deus não deveria nos dizer o máximo possível sobre ele? Reverendo, eu vejo na Bíblia muitos assuntos que eles não são exaustivamente apresentados. Se a gente disser que Deus quisesse que conhecesse tanto, eu acho que essas informações que a Bíblia traz, elas já são exageradamente educativas e informativas. Eu acho que ela deixa tão claro não só a sua existência, não só seu mecanismo de ação, porque a grande luta, ela se trava no campo da mente, como ali a área de combate entre essa dualidade no campo da mente da pessoa. Agora, se a gente disser que é pouco, eu digo que não é. Há muitas informações na Bíblia que são de grandíssima importância,
mas não há, assim, uma exaustão de elementos que nos traduzem no completo. E aí eu sei que eu vou fazer um recurso meio que sorrateiro. As coisas reveladas são para o homem, as ocultas são para Deus. Não é sorrateiro, não. João, quando ele escreve no seu último capítulo, o Evangelho de João, no seu último versículo, ele diz que há tantas coisas que Jesus fez e que não foram elencados em livros, né? Que não dá para se pôr tudo, que nem no mundo, eu sei que ali há um exagero, não haveria no mundo livro suficiente para compor tudo. Então, eu acredito que as informações contidas nas Sagradas Escrituras, elas são o suficiente para nós conhecermos o inimigo, seus ardis, mas a tônica não pode ser a ele. Apenas as Sagradas Escrituras têm o objetivo de revelar Deus. No entanto, ao revelar Deus, ela também revela que existe um inimigo de Deus. Que, consequentemente, este inimigo de Deus, por saber que a obra de Deus se traduz no feito humano, então ele quer, através disso, através do ser humano, inibir a ação do Criador e do Divino. Então, nessa questão é que nós vamos encontrar as informações que, me perdoe, eu acho que elas são suficientes para o homem conhecer esse seu inimigo, esse inimigo de Deus que se traduz também em seu inimigo, e sabendo dos seus ardis, poder lutar contra as forças dele. Não como um combate que muitos fazem aí, que não sou adepto, mas o combate principal está aqui, ó. Uhum. Agora, o senhor concorda com ele, né, doutor? Sim, de uma forma geral, geral, sim. Então tá bom, então me diz. De onde veio o diabo? Que pergunta, hein? Ué? Essa exige uma explicação bem... nós temos que entrar no assunto da queda original, sobre o qual eu, inclusive, já debati aqui tudo com o nosso querido reverendo Nilson, se eu não me engano, Fontinelli, né? Claro. Mais de uma vez em tudo. Essa é uma pergunta cuja resposta ela é bem comprida. Eu tentarei sintetizar, né? Eu compreendo, você já conhece até a minha postura teológica acerca disso, mas eu entendo que a Bíblia, em momento algum, diz de forma clara e óbvia, bem cristalina, quando se dá a queda original de Satanás. Tá aí, ó. Tá vendo? Já a primeira informação já não tem. Então, pois é. Pelo menos não de forma clara. Então. E aí, mas aí eu faço coro com aquilo que o apóstolo disse. Deus, ele se auto-revelou, assim como nos revelou outras informações bíblicas, teológicas e assim por diante, eventos e pessoas que são suficientemente satisfatórias para o nosso crescimento espiritual e para a nossa comunhão e relacionamento com Ele. Então, eu não vejo nenhum problema. Agora, Deus, por razões que competem a Ele, não quis nos revelar isso. E aí eu diria que a melhor maneira de entendermos como se dá a queda original de Satanás é por meio de uma inferência de uma leitura que fazemos na Bíblia como um todo, especialmente presente nos capítulos iniciais de Gênesis. Ora, se tudo aquilo que ele cria, tudo aquilo que Deus cria é bom, e no final de tudo, bem no finalzinho do capítulo 1, ele diz lá que tudo aquilo que ele criara era muito bom, né? Tov meod, era muito bom, é o que diz o texto hebraico. Eu imagino que até aquele momento não havia ocorrido a queda de Satanás, em termos da sua queda original, de modo que ele deve ter caído por um mau uso da liberdade ou livre-arbítrio, vamos assim usar essa expressão que é muito complexa e problemática em termos filosóficos e teológicos, né? Mas ele fez um mau uso da liberdade que Deus lhe conferiu, mesmo porque Deus não o criou enquanto diabo e como diabo, senão Deus seria inevitavelmente o autor do mal e, por conseguinte, do pecado. Então, tudo que Deus cria, inclusive anjos, e Satanás é um dos anjos, conforme a compreensão, pelo menos que eu tenho da Bíblia, a meu ver é clara, em algum momento por mau uso da sua liberdade, e momento este que talvez se enquadre entre os capítulos 2 e 3 de Gênesis. Por que eu digo 2 e 3? Porque até o capítulo 1, tudo que Deus criara era muito bom,
Então eu pressuponho que até esse momento, esse anjo bom, cujo nome não sabemos, mas que a tradição chama de Lúcifer, mas que não é um nome bíblico, é uma tradição, até esse momento ele existia e, portanto, não deveria ter caído. Mas a partir de Gênesis 2, e como a serpente em Gênesis 3 já aparece ali, e com base na leitura que fazemos retroativa de João em Apocalipse, referindo e voltando a Gênesis, nós entendemos então que de algum modo ele já está ali presente, ou personificado ou incorporando a própria serpente. Então, entendo eu que em algum ponto, é difícil de precisar, entre o início do capítulo 2 até um pouco antes do capítulo 3, ou seu início, aí é que jaz ou ocorre a queda original. Mas a Bíblia não se pronuncia de forma clara, em nenhum texto, sobre quando e por que razão ele teria famosos caído. Isaías 14 e Ezequiel 28. Então, aí também é um assunto que tem muito a dizer, né? Bom, eu diria que Isaías 14, eu escrevi sobre isso, não num livro, não coloquei, mas eu escrevi um artigo acadêmico para a USP, sobre isso há alguns anos atrás, bem detalhado, fiz a tradução dos 2 textos do hebraico para o português, ali em Isaías 14, versículos 12 a 15, e Ezequiel 28, versículos 11 a 19. Antes de tudo, o nome Satanás, ou diabo, só que diabo já seria grego, né? O nome Satã, ele não aparece uma única vez em todos os capítulos de Isaías e Ezequiel. Não é só no contexto de Isaías 14 e Ezequiel 28, ele não aparece nenhuma única vez nesses textos. Especialmente no que diz respeito ao objeto de estudo de Isaías 14 e Ezequiel 28, eu diria que seria complicado, porque em Isaías 14, aquele indivíduo que almeja subir acima das mais altas nuvens, colocar o seu trono e tudo, ele é chamado textualmente, no texto hebraico, de Melech Bavel, ou seja, rei da Babilônia. E, por conseguinte, no texto paralelo de Ezequiel 28, para aqueles que veem o diabo nesse texto, né? Ezequiel 28, versículos 11 a 19, aquele indivíduo ali também, que recebe uma série de epítetos, alcunhas e tudo mais, ele é chamado de Melech Tzor e Nagid Tzor, ou seja, respectivamente rei e príncipe de Tiro. Então não há em nenhum momento uma referência clara a Satanás nesses textos. O primeiro indivíduo a quem atribui-se a compreensão ou a visualização de Satanás em ambos os textos, e linkando ainda com Lucas capítulo 10, versículos 17 e 18, foi um dos pais da igreja chamado Orígenes, que vive entre o 2º e 3º séculos depois de Cristo. Orígenes, em alguns dos seus textos, ele vai dizer, olha, esse rei da Babilônia aqui de Isaías 14, o rei de Tiro de Ezequiel 28, e o texto paralelo neotestamentário de Lucas 10, 17 e 18, quando Jesus diz aos seus discípulos, eu via Satanás cair do céu como um raio. Esses 3 textos referem-se a uma personalidade do mal, que é o diabo ou Satanás. Depois dele nós temos outros que o seguem nessa perspectiva, Orígenes, Tertuliano, Agostinho, alguns outros, e quem ajuda a coroar essa interpretação, que a meu ver, com todo respeito àqueles que entendem Satanás nesse texto, ou nesses textos é equivocada, isso foi corroborado pela tradução de Jerônimo da Vulgata, né, a tradução latina, do texto hebraico, entre 4º e 5º séculos, quando, ao traduzir o termo hebraico Helel, ou a expressão Helel ben Shahar, que aparece em Isaías 14, 12, que ao pé da letra em hebraico quer dizer o brilhante, filho da manhã, ou filho da aurora, ou filho da alvorada, que é uma referência à estrela, não é referência a alguém, é referência a algo, um planeta, uma estrela, mas ao traduzir, isso caiu no gosto popular com a personificação dessa entidade suprema do mal, que é o diabo. Ao longo da história da igreja, portanto, essa tradição, ela foi apregoada, foi ensinada como uma verdade evangélica clara, presente nos textos de Isaías 14 e Ezequiel 28, e ficou mais popular ainda por meio de 2 bíblias que fizeram muito sucesso no contexto americano e inclusive no contexto brasileiro. As bíblias de estudo Scofield e a bíblia de estudo Dake. A bíblia de estudo Dake, inclusive, eu não sei se eu posso dizer alguma outra coisa, eu não quero me alongar demais,
Mas a Bíblia de Estudo Dake, ela diz algo bem interessante, a meu ver, um equívoco absurdo, mas muitos creem nisso, que entre Gênesis 1.1 e 1.2 você tem a chamada teoria do caos, da lacuna ou do hiato. Então, em Gênesis 1.1, e já vou explicar o porquê Isaías 14, Ezequiel 28 tem a ver com isso, na visão de Dake, não na minha, para mim essa visão não é bíblica, né? Então, para Dake, em Gênesis 1.1, quando diz lá, Deus criou os céus e a terra, no princípio Deus criou os céus e a terra, você tem a primeira criação. Nesse ínterim, entre Gênesis 1.1 e 1.2, daí o porquê do nome da teoria ser teoria da lacuna, do hiato ou do caos, você tem um período grandioso de tempo, talvez eras teriam transcorrido, e Dake ensina isso porque na época em que ele vive nos Estados Unidos, o evolucionismo estava em alta. Então ele quer aliar a Bíblia com os dados da ciência, ou da suposta ciência da sua época, que já dizia que o mundo tinha mais de 13 bilhões e meio de anos. E ele diz, se eu seguir os 6 dias literais da criação e tudo, eu me verei diante de um grande problema. Como eu posso combinar os dados escriturísticos com o evolucionismo? Já sei, há um hiato entre Gênesis 1 e 1.2. E aí, o versículo 2, quando diz, e a terra era sem forma e vazia, Verhaaretz, Haitá, Torro, Vavorro, a terra era sem forma e vazia, ele diz que o verbo raiar ali, ele traduz ele como tornou-se. E a terra tornou-se sem forma e vazia. Então, em Gênesis 1, você tem a criação. Entre Gênesis 1 e 2 ocorre uma catástrofe de amplitude universal, que ele diz que é a queda de Lúcifer. E é isso que vai ocasionar o primeiro dilúvio, que antecede o dilúvio de Noé, quando diz, a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, daí que dirá, essas águas ele chama de dilúvio de Lúcifer. Isso está na nota da página 60, 64 da Bíblia de Estudo, está lá, né? Ele chama de dilúvio de Lúcifer. Então, ele pega e alia esse texto na leitura dele, de Gênesis 1 e 1.2, com Isaías 14, 28, dizendo, olha, entre Gênesis 1 e 1.2, houve um período muito grande de tempo, talvez eras muito longínquas tenham aqui ocorrido, e nesse ínterim o que causou, o que provocou essa catástrofe, foi a queda de Lúcifer, que depois é chamado de Satanás. Mas isso é desprovido, na minha modesta maneira de compreender esses textos, desprovido de uma biblicidade ou de um fundamento bíblico claro, né? Bom, é complicado. Não quis interromper o doutor. Vai lá. Me perdoe, tá? Não, que isso, essa exposição foi extremamente útil. Já deu tempo, né? Na volta, eu quero os comentários do apóstolo Heleno sobre essas coisas todas. Quero que ele diga se ele crê que o diabo foi mesmo um anjo. E o que ele pensa, por exemplo, sobre obras que fizeram muito sucesso, Esse Mundo Tenebroso, do Frank Peretti e tal, já que o senhor mencionou batalha espiritual aí na sua fala. Vamos lá para o intervalo, a gente já volta. Estamos de volta com o programa, vejam só, hoje discutindo a demonologia. Conosco, o apóstolo Heleno Bezerra, que é líder do Ministério Apostólico da Restauração e que vai responder agora a pergunta que eu fiz. O senhor ouviu a longa exposição do Dr. Vailate sobre as teorias a respeito da origem de Satanás. Como é que o senhor entende essa origem de Satanás? E se para o senhor Satanás foi mesmo um anjo que caiu do céu e tal? E também a literatura, talvez o livro mais famoso sobre ele, Esse Mundo Tenebroso, como é que o senhor o leu? Olha, reverendo, eu vejo que Dake, segundo citado o pastor Carlos, tem tudo a ver comigo. Porque eu creio que contra fatos não há argumentos. Se nós temos os indícios, as indicações que são factuais, de fósseis datados de uma era que vai muito, muito aquém à citação da Bíblia, é que nós temos que entender que a Bíblia, como eu disse antes, ela foi escrita para homens e ela começa aí de um princípio que eu vejo esta reorganização desse caos e vejo em Isaías e Ezequiel essa citação como uma referência não personificada, mas que estes príncipes, reis de Tiro, de Babilônia, são pessoas que, manipuladas ou agentes por estas forças do caça curta,
já que o senhor falou que tinha tantos nomes. Esse eu não conhecia. Esse eu não conhecia. Carça curta. Tem também o xixilento. Nossa. O capiroto. Capiroto eu conhecia. Então, por influência, poder deles, estes reis agiam. Então, é como se estes reis fossem os escravos atuando em nome de Hilel Ben-Shahar. Porque quando nós vemos essa expressão que ele citou, ele é citado como uma pedra entre outras pedras, das pedras que existiam no Éden, ele passeava no Éden, nos céus, passeava entre as pedras de brilho fulgurante e o reflexo da glória do Eterno nas pedras refletindo nele, ele se olha e vê que ele é glorioso quando a glória não era dele, por isso ele é uma estrela, a estrela não de brilho próprio, mas que recebia esse reflexo. Aí ele vai me perguntar onde eu li isso, eu não vou dizer. E aí... Por que não vai dizer? E aí eu vejo assim, ele se engrandeceu, se ensoberbeceu. E por ele criar essa soberba, que eu faço referência com os textos citados de Isaías e Ezequiel, ele se vê querendo pôr um trono acima do trono do Altíssimo. Quer dizer, não é só ele. Eu também tenho glória, eu também tenho poder, eu também tenho majestade. E então entra agora essa queda, quer dizer, ele maculou o princípio da sua criação, porque ele era perfeito até o dia que se corrompeu. Como o ser humano, ele é perfeito até que se corrompe. Todo ser humano nasceu perfeito e se corrompe. Então Satanás ele vem se corromper por essa arrogância de querer ser semelhante, aliás não é só semelhante, ele quis ser superior a, e por isso ele é lançado fora da presença de Deus. Porque tudo que macula a santidade e a glória de Deus, naturalmente é expurgado, assim como foi o homem do jardim do Éden. Aí entramos na questão de como esta figura pode ser identificada nesses textos. Eu retomo aquilo que eu disse, não são personificações. Eu digo com toda a minha humilde convicção, eles são os escravos deste poder que não tem corpo físico, porque é espírito. E então, atuando de corpos físicos, atuam naquelas regiões com príncipes daqueles lugares. E o Frank Peretti explora muito essa questão. Nunca li o Frank Não leu? Nunca tive paixão por ler Os Mundos Tenebrosos. Sério? Nem Dona Rebecca Brown. Eu nunca me permiti ler isso. O que eu tenho de conhecimento desses escritores são as baboseiras que me trazem na igreja. Eu ia perguntar isso, é possível? Porque o que trazem para mim na igreja, eu vou citar aqui, Mary Kay Baxter, Rebecca Brown, Frank Peretti, para mim, assim, o livro ele cooperou muito na visão demonológica no Brasil, vou dizer. Porém, criou um estado de coisas que as pessoas estavam vendo demônios em tudo. Chegavam nas casas, olhava aquele quadro e dizia, aquele quadro tem um demônio ali. Via uma boneca de uma criança dentro de casa, tem demônio. Via a espada de aquela planta... Espada de São Jorge, tem que tirar isso. Comigo ninguém pode, tem que tirar de dentro de casa, porque... Então, começou aquela ênfase a Satanás, que o culto passou a ser mais um culto para Satanás do que para Deus. Então, quando o teor do nosso debate hoje aqui, Deus quer que nós conheçamos? Quer que nós conheçamos, mas eu não tenho que ser um aficionado. Até uma hora, o pastor Carlos me assustou quando ele disse assim, eu sou apaixonado, e o assunto... Eu estremeci aqui. Vou começar a repreender. Não, eu ia sair daqui... Eu sou apaixonado por todos os assuntos bíblicos e teológicos. Como os demônios estão dentro disso, tudo que envolve a Bíblia, eu tenho uma paixão. Pastor Carlos, quase que eu levantei aqui e fui com as duas mãos repreender. Rapaz, olha... Porque eu não dei tempo ao senhor molhar o bico. Mas eu creio, essa questão dos demônios, do inimigo de nossas almas,
Precisa ser estudado, precisa ser visto, sim, a rigor das Sagradas Escrituras. Porém, volto a dizer no assunto da lacuna, da teoria da lacuna. Eu sou adepto à teoria da lacuna. Não adianta a gente querer estabelecer que o mundo criado nesses 6 dias, e que nós temos aí 6 para 7 dias milenares, se fatos corroboram para a gente ampliar essa nossa visão. Tá. Mas agora eu vou fazer uma pergunta de Apocalipse. O senhor que está com a palavra, pode falar o senhor, depois o pastor vai lá e fala. Quando Apocalipse 12 fala, viu uma batalha no céu, Perfeito. e Miguel e seus anjos lutaram contra o diabo. Aquilo que João está escrevendo em Apocalipse 12 é algo que aconteceu lá atrás ou algo do futuro? A pergunta é para mim? Eu posso começar com ele. Vai lá. Vamos lá. Bom, primeiramente, esse texto de Apocalipse 12, versículos 7 a 9 em diante, ali o diabo já é visto como tal, porque Miguel ele já batalha contra o dragão. Portanto, você não tem ali aquela ideia de um anjo bom que se transforma num demônio e, portanto, nesse caso, e não é isso necessariamente que você está dizendo, mas nós não temos um texto que corrobore ou fundamente a ideia de uma queda original, porque o diabo já aparece como tal. Miguel já luta com o dragão. Agora, quando isso efetivamente ocorre, eu sou propenso a entender que ele diz respeito a um contexto passado. Ali o contexto quando Satanás ele persegue a Jesus e tenta matá-lo ainda na sua infância, de um modo geral. Portanto, ele aponta para um contexto ali em âmbito do primeiro século depois de Cristo. Não desprezando a possibilidade, porque Apocalipse, aí que está, a minha interpretação em geral do Apocalipse, eu pendo um pouco para a questão historicista, mas também futurista. Então, eu fico ali meio que ambíguo entre as duas. Então, eu entendo que é um elemento histórico, que se realiza mais ou menos no contexto do primeiro século, mas entendo que há elementos que também terão um descortinamento ou um cumprimento ainda futuro. O senhor acompanha George Led? Isso, eu sou perfeitamente. Sou um pré-milenista histórico, né, e pós-tribulacionista. A minha visão é lediana, vamos assim dizer. Tá. Exato. Mas Exato. então, por que os anjos celebram a saída do diabo do mundo espiritual? Então o diabo frequenta o mundo espiritual? Mas onde você frequentou? Diz? Lá em Apocalipse. No contexto. Então, mas celebrar eu teria só que, quando você diz celebra... finalmente foi expulso o acusador. Ok, tá. Então, na verdade, não são... os anjos ali, claro, você tem... os anjos, os crentes falando isso ali, né? Eles estão felizes porque ele foi expulso. Essa ideia de expulsão envolve a sua derrota diante da batalha que tem com Miguel, que não sabemos, inclusive, se tem alguma correlação com o texto de Judas, onde Miguel ele também batalha ali com o diabo no famoso texto de Judas 9. Nós não sabemos se é possível que haja um paralelismo de ideias, um paralelismo temático entre Judas 9 e o contexto mais amplo de Apocalipse 12, porque você tem alguns temas ali muito semelhantes. Então pode ser que essa expulsão ela não tenha necessariamente a ver com a queda original, mesmo porque, reitero, ele já aparece ali como dragão, não o momento em que ele era um anjo bom e se transforma num anjo mau e, portanto, cai. Agora, se você me permite, eu não sei, só para pegar um gancho um pouco na fala do apóstolo, né? Ele falou que é um adepto da teoria da lacuna, e sem dúvida, hoje muitos são, eu diria que talvez especialmente mais no contexto pentecostal que isso ocorre, não sei se necessariamente é o contexto dele, né? Mas é complicado porque eu falei, primeiramente, em termos gramaticais. Não, mas a gente pode fazer um debate sobre a teoria da lacuna. Perfeito. Sem problema. Aliás, mas só para entrar para dizer que essa questão de que há a teoria da lacuna ali, eu diria que exegeticamente é indefensável, né? Tá bom. Porque você deveria ter outra expressão. Vaterri Haaretz, e não Haita Haaretz. O tema. Esse é o tema. Tá bom. A gente faz a teoria da lacuna. Tá bom. Maravilha. Apóstolo, uma coisa que eu queria saber do senhor. Na sua opinião, quando é que foi criado o mundo espiritual? Junto com o universo? Ou antes de ter criado o universo, Deus já tinha criado o mundo espiritual? Eu creio que o mundo espiritual, ele é primeiro em tudo. Quando o mundo espiritual existia,
a sua eternidade incontável, não sei, não se pode precisar. E então vem Deus e cria este universo. E creio piamente que este universo foi afetado por um poder maligno. E não tenho para onde fugir, senão quando Satanás é repreendido, é expurgado desse espaço, se me permite dizer, desse espaço sagrado, e ele vai para o mundo criado, o universo criado. E esse foi o cataclisma que gerou toda uma destruição, que gerou uma desorganização no caos, não só na Terra, porque todo o universo sofreu com isso. Você pode ver, na Bíblia diz que o universo geme, não é a Terra. Então todo o universo foi afetado por essa presença. Assim como no mundo, e Deus cria sempre lugares e depois coloca seres. Deus criou o Éden e depois pôs Adão. Deus criou o universo e depois o fez habitável. Então eu creio sempre que Deus cria lugares e depois Ele habita. Aí eu só fiquei com um pezinho aqui com a fala do Apocalipse 12, me perdoe. Em Apocalipse 12, para mim ali são repetições de fatos, 2 ocorridos e um por ocorrer. O mesmo fato. Foi desde o surgimento da nação de Israel, o nascimento do Messias e a vida da igreja. Que até hoje a igreja luta contra esta força. Essa batalha, ela não se findou. Portanto, aquela guerra da mulher, esta mulher que simboliza, que metaforiza a própria Maria, que vai para uma terra para poder dar à luz ao seu filho, assim também a igreja foge para os desertos espirituais, tentando dar à luz a um filho, aos filhos de Deus, aos gerados no Espírito, para que o reino dos céus seja povoado. Então, essa batalha de Satanás que tenta tragar o que a igreja está gerando. Então, é a fase lá desde a criação de Israel. Então, é um fato para mim que foi do passado, já 2 vezes, mas é um fato que ainda é presente nas nossas vidas. Amém. Vamos ver o que o nosso querido Zeca ouviu quando perguntou sobre o rabudo lá na Crentolândia. O Carça Curta? O Carça Curta. Demonologia. Você sabe o que é isso? Que palavrão é esse? Não sei. Não tenho a mínima ideia. É uma ciência que estuda os demônios. Eu ia falar que era alguma coisa a respeito de demônio. Você acredita que o crente precisa estudar demonologia? Creio que sim. Creio que sim, porque a gente tem que estar a par, a gente tem que saber, que nem você fez uma pergunta e eu não tinha ideia do que se tratava. E demônio existe. E como combatê-lo? Então nós precisamos estudar sim, com certeza. Eu fui um ex-lutador de arte marcial. Quando eu ia lutar no ringue, o meu professor pegava as fitas dos adversários que eu ia lutar e ele falava assim: estuda como ele pode te atacar e você deve defender. E aprendendo dentro da Bíblia, lá no livro de Marcos, capítulo de número 9, versículo 28, 29 e 30, Jesus diz que essa castra de demônio só não se sai com coisa alguma, senão com jejum e oração. Então, nós temos de estudar para poder combater ele. Sim, não é ruim, não. Sim. A gente tem que conhecer o nosso inimigo, né? É necessário você saber com que tipo de ação maligna você está lidando. Porque ele é espírito e nós não sabemos de que maneira ele se manifesta, a não ser de que forma. A única forma que a gente consegue descobrir é sabendo qual é a ação dele por intermédio desse estudo. Mas aí, pastor Vailate, não caímos no perigo de ficarmos assim, como o apóstolo mencionou, aliás, algumas vezes, de forma muito forte e correta, meio fissurados com o adversário? Então, tudo envolve a questão do bom senso, do equilíbrio e da prudência, né? Quando eu disse no início do programa, e o apóstolo até brincou aqui, eu gosto de todos os assuntos, temas que envolvem a Bíblia e a teologia.
embora evidentemente não conheça profundamente todos eles como gostaria, mas tudo aquilo que está na Bíblia, se está ali presente, não está ali gratuitamente. Deus quis que ali estivesse escrito para o nosso ensino, o nosso aprimoramento, o nosso amadurecimento espiritual e para o nosso crescimento, o nosso relacionamento com Ele, com o nosso próximo, e para que pudéssemos servi-lo da melhor maneira. Então o problema são os extremos, sempre são os extremos. Então eu vejo como um problema muito sério quando nós não queremos estudar ou queremos viver uma vida alienada como se os demônios não existissem e tudo, né? Ou desdenhando deles como se fossem uma mera fruto da imaginação humana e não seres ou entes reais. E o outro problema, por a outra ponta extrema, ocorre quando nós, na verdade, atribuímos tudo a ele, ou demonizamos tudo, né? Se você pegar livros, alguns dos quais aqui citados e alguns outros que seguem mais ou menos essa perspectiva do movimento da batalha espiritual, porque eu entendo que batalha espiritual é um tema bíblico. Agora, o movimento teológico da batalha espiritual é outra história. Então, é esse pessoal, sem generalizações, mas muitos aderentes ao chamado movimento da batalha espiritual, que surge lá no contexto norte-americano, vem aqui ao Brasil, especialmente nas 2 últimas décadas e tudo mais, que vai entender que existe, por exemplo, espírito de solteirice, espírito de sono, e tudo acaba demonizando. Isso, para mim, é nocivo, pernicioso e antibíblico. Não que o demônio não atue em várias áreas, departamentos ou setores de nossas vidas, mas é aí que justamente envolve a necessidade de estudarmos uma demonologia em termos bíblicos, de forma mais correta e tudo, para não sermos supersticiosos, para darmos ao diabo o peso que a Bíblia atribui a ele. Então ele é visto como inimigo de Deus e dos homens, de Deus num certo sentido, porque Deus evidentemente não tem rivais ou inimigos, ele é Senhor e soberano sobre todas as coisas, mas Deus, por motivos que lhe competem, não quis ainda exterminá-lo e permite que ele ainda atue, né? Então nós devemos tomar conhecimento destes assuntos, devemos tratar esse assunto com grande seriedade, como a Bíblia o trata. Você falou sobre a questão de demônios nos evangelhos. A maioria dos milagres que Jesus ali realiza envolvem exorcismos e, portanto, envolvem expulsão de demônios. Os evangelhos falam mais, com a exceção de João, que destoa do grupo dos sinóticos, mas eles tratam de curas ou milagres, a maioria esmagadora de todos eles, que envolvem demônios do que outras situações. Então, o ministério público de Jesus, ele vive mais expulsando demônios, curando pessoas oprimidas pelos mesmos, do que fazendo outra coisa. Então, isso era importante para o ministério de Jesus. Aliás, ele diz: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, então, por conseguinte, é chegado a vós o reino dos céus. Ou seja, a expulsão de demônios na ótica de Jesus, dos evangelhos sinóticos, é um dos axiomas, um dos paradigmas, um dos elementos que aponta para o advento do reino de Deus. O poder de Deus, né, visto em Jesus e naqueles que creem nele, sobre o diabo e os demônios. Poder esse que somente Deus graciosamente nos dá. Por isso também é importante. Muito bem. Não vai dar tempo de a gente ler os comentários que estão no Facebook, mas você pode ler. É só entrar no facebook.com/programa. Vejam só, aliás, você vai ler todos e não aqueles apenas que a gente teria tempo de discutir aqui, né? Se você tiver dúvidas a respeito do assunto, foram mencionadas várias questões aqui que nós vamos aprofundar em outros temas, como, por exemplo, a teoria do intervalo, né? Você chama de teoria da lacuna. Da lacuna, melhor do que intervalo. A gente vai pautar esse tema loguinho. Pode anotar aí, viu, Angélica? Teoria da lacuna. Você pode falar com o apóstolo Heleno Bezerra, do Ministério Apostólico da Restauração, ou com o pastor Carlos Augusto Valatti, da Igreja Evangélica Jaboque. O contato desses dois irmãos está publicado no facebook.com/programa Vejam Só. Não esquece da palavra programa Vejam Só, que é onde você vai postar a sua fotografia, né, ou o seu vídeo. Aliás, faz o vídeo, está concorrendo a diária lá na pousada de Ubatuba, hein? Vai perder essa chance, não. Corre lá. Vamos ver o resultado da nossa enquete, porque o tempo acabou. Deus quer que a gente estude demonologia, sim. 77% contra 23%. A gente se vê no próximo Vejam Só. Deus abençoe. Fique na paz.